Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Glória a Jesus, é uma noite especial, como eu disse, dezembro, né? Chegamos em dezembro. Em dezembro muitas coisas acontecem também com a nossa agenda, né? Muitos irmãos não puderam estar conosco nessa noite por já eventos ali de final de ano, confraternização do condomínio. Não, né? Não vim na igreja por causa de confraternização do condomínio, não dá, né? Mas assim, tem as confraternizações da escola, de tudo, né? Do curso de inglês, enfim. Mas nós estamos aqui nessa noite para receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem para nós. Porque nós estamos vivendo dias muito importantes. A gente tem percebido isso. Eu não sei se você percebe, concorda comigo, mas parece que cada dia tem sido decisivo na nossa vida. Eu não sei se você consegue lembrar de um dia que você viveu ultimamente, que foi um dia onde você, assim, quase que pôde falar no final do dia que nada de importante aconteceu. Eu podia ter ficado assistindo filme, de repente deitado na rede. A impressão não é que a gente está vivendo realmente ali uma coisa bastante importante, para não dizer acelerada? Só eu estou assim ou a maioria aqui? Não é difícil a gente tirar um tempo para nós? A gente ganhou um tempo atrás uma rede. A gente tem um lugarzinho ali na sacada de casa para colocar uma rede. Coitada daquela rede, né? A gente passa por ela, ela está lá triste, solitária, né? Não tem um que consegue deitar naquela rede. Ficar ali, mas, bom, chegou o final do ano, então de repente a gente vai conseguir, mas não, né? Parece que no final do ano mais coisa acontece ainda para trazer mais demandas para nós, e a gente vai percebendo algo que eu realmente estou ficando cada dia mais preocupado, não só comigo, mas com todos nós. Eu estou realmente ficando muito preocupado com o nosso cansaço. Quem aqui tem se sentido cansado? Cansado de levantar a mão, né? Não consigo nem levantar a mão. Mas a gente tem percebido isso, existe um cansaço. E a nossa perspectiva, se nada acontecer, se nada mudar, é que esse cansaço também, ele não vai assim sumir de repente, né? Mateus capítulo 11, versículo 28, é um texto que a maioria de nós já conhece, onde Jesus fala com essas pessoas que estavam se sentindo assim, cansadas. Diz o texto, quem lembra desse texto e consegue falar ele sem abrir a Bíblia? Está aqui, né? Meu Deus, né? Venham a mim. Qual a tradução que está aqui? Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aleluia. Agora, o cansaço, ele tem se tornado um grande inimigo da nossa vida pós-moderna, quase chegando numa próxima era, porque a gente ouve que nós estamos na era pós-moderna já faz bastante tempo, né? E eu fui pesquisar o que vem depois da era pós-moderna. Existem algumas suposições a respeito do novo nome da nova era, que nós faremos parte. Seguramente, nós já estamos quase com uma nova nomenclatura de era vindo para nós. E a apontada pela maioria dos especialistas que tratam do assunto, diz que a próxima era vai se chamar a era tecno-humanista. Moderna,
pós-moderna, e nós estamos agora chegando numa era que ela tem um nome provável de tecno-humanista. Agora, por que tecno-humanista? Porque ela é fortemente moldada pelos avanços tecnológicos, especialmente pela inteligência artificial. Alguém aqui nunca ouviu falar de inteligência artificial? A maioria de nós, ou todos nós, estamos ouvindo. Mesmo sem entender, a gente já tem essas tecnologias à nossa disposição, coisas automáticas, pensando por nós. Mas independente desse nome, daquilo que nós estamos vivendo, o cansaço, ele está nos roubando e nos afastando de viver o que nós podemos chamar das prioridades de Deus. Se em algum momento você não concordar comigo, levanta a mão. Mas eu percebo que está todo mundo concordando até aqui. O nosso cansaço, ele pode sim estar roubando de nós as coisas que Deus, na sua palavra e através do seu Espírito Santo, vai esclarecendo para nós que seriam as nossas prioridades, mas muitas vezes nós vamos nos afastando e deixando de ver algumas coisas que nós sabemos que Deus tem para nós, porque nós estamos cansados. O que nós vamos fazer com as nossas rotinas, então, tão pesadas, já que apontam os especialistas que a coisa vai só piorar? O que nós vamos fazer com tantas coisas que nós temos que ticar nas nossas agendas, nos nossos dias, no nosso dia a dia, na nossa semana, na nossa lista diária? Quem aqui faz uma lista de coisas para fazer? É bom, mas é ruim, né? A pergunta mais complicada seria: quem aqui consegue ticar a lista toda? A gente até consegue, mas a hora que a gente está chegando na última, a gente já anotou mais 5. Existem muitas coisas que a gente precisa fazer e a gente precisa entender que algumas delas fazem parte da nossa rotina, fazem parte do estágio da nossa vida. Nós, por exemplo, quando a gente olha alguns anos atrás, talvez muitos anos atrás, e se lembra de como era a nossa rotina com 3 crianças, Jesus amado. Hoje, nada contra os nossos filhos, I love you, mas hoje é mais fácil, né? Meu Deus, como tinha coisa para lidar naquela fase, quando os nossos filhos estavam ali crescendo, muitas demandas, muitas coisas acontecendo com eles. Então, algumas coisas fazem parte, sim, do nosso dia a dia, da fase que nós estamos vivendo, e não tem muito o que fazer. Acabou a mensagem. Pensou acabar por aqui, né? A gente sai chorando. O que seriam hoje as coisas que nós temos para fazer? Trabalho, casa, filhos, como eu disse, depende do teu estágio, tua formação, o próprio ministério. O que mais? Quais outras coisas que você colocaria numa lista como essa? Uma lista de tópicos das coisas que hoje ocupam o nosso tempo, que a gente precisa gastar tempo na nossa vida quase tecno-humanista, mais que pós-moderna. Me fala para eu colocar aqui na minha lista e atualizar. Além dessas coisas que eu falei, que normalmente nós gastamos tempo. Casa, trabalho. Esqueci de alguma coisa? Pausa dramática pela interação. Obra. Obra. Exatamente. Alguém falou lazer. Boa, Alessandro, vou colocar aqui. Lazer. A gente ocupa muito tempo com lazer? Calma. A gente vai precisar descobrir o que seria então esse lazer. A verdade é que nós temos cada vez menos tempo e estamos ficando cada vez mais
cansados. Especialistas dizem que o cansaço é fruto de uma rotina pesada. A definição, então, por vários especialistas, ou melhor, a explicação, porque muitas vezes nós nos sentimos muito cansados. Dizem assim, o cansaço é uma resposta natural do corpo e da mente quando nós enfrentamos demandas físicas, emocionais ou mentais, que são além da nossa capacidade. E a gente vai percebendo que a nossa rotina, a nossa sociedade, a nossa vida, ela vai nos empurrando para esse lugar de além da nossa capacidade. A gente vai se esticando, a gente vai melhorando, a gente vai ampliando, a gente vai se esforçando, mas isso também eu tenho certeza que você entende exatamente o ponto, qual é? Que nós estamos chegando perto de um limite e muitos de nós já temos extrapolado esse limite. E é claro que o resultado ele vai ser óbvio. Porque a gente precisa entender um pouco da nossa dinâmica para a gente perceber aquilo que é a minha parte em algumas decisões sábias e aquilo que realmente eu preciso chegar diante do Senhor para que Ele faça algo milagroso. Agora, o problema para a nossa geração é que esse limite, então, ele está se expandindo, ou existe algo no ar dizendo que esse limite pode ser expandido. Segundo várias pesquisas ainda recentes, o nosso cansaço está relacionado com uma forte realidade que também está tomando conta do mundo. Então eu falei sobre um cansaço que faz parte de tarefas, de demandas, de coisas que nós sempre fizemos, e a gente está percebendo que isso está aumentando. Mas também os especialistas estão dizendo que está acontecendo outra coisa no mundo, que está contribuindo e muito para o nosso cansaço. E essas coisas, e eles, especialistas, não estamos falando ainda nem dentro daquilo que a Bíblia nos mostra e nos adverte, que o próprio mundo, pesquisadores, cientistas estão dizendo, é que existe um cansaço a mais que está tomando conta dessa geração. Por quê? Porque o nosso cansaço hoje também está relacionado com essa forte realidade, que são as nossas preocupações não, emoções, boas emoções, mas também não, além das nossas tarefas, das nossas demandas, o que mais pode estar acontecendo conosco nessa era tecno-humanista que está contribuindo em muito para o nosso cansaço físico, mental e emocional que muitas vezes nós não estamos percebendo. São as nossas distrações. As nossas distrações. Uma dessas pesquisas diz o seguinte: o cansaço é frequentemente resultado não apenas de um esforço físico ou mental direto, mas também das inúmeras distrações que diluem o nosso foco e exigem energia cognitiva para serem administradas. E eu vou botar aqui agora um foco de distração. Quero ver. Deixa eu achar aqui a que mais vai distrair. Essa, né? Essa vai distrair. Oi? Mas é para você se distrair. Porque, na verdade, tem muitas coisas que estão acontecendo com a gente, e essas coisas
Eu não posso falar simplesmente que tudo bem, mas a gente vai tentando dar conta delas, porque fazem parte da nossa rotina, do nosso momento. Mas tem algo que está acontecendo conosco, que talvez nós não estamos percebendo, que existem coisas que estão vindo e não são por acaso, não são aleatórias, mas que elas estão nos distraindo. Elas estão nos distraindo como sociedade, mas principalmente elas estão nos distraindo quanto homens e mulheres de Deus, que tem um propósito revelado já. Existem algumas coisas que Deus já nos mostrou que precisam ser as nossas prioridades, o nosso foco, e por que muitas vezes nós não estamos conseguindo lidar com as demandas das nossas vidas espirituais. Pasme você, mas tem algumas coisas te distraindo. Algumas coisas brilhando. O problema das distrações é que elas não são ruins. Porque se fossem ruins, facilmente a gente tiraria. Mais ou menos você ir no nutricionista, e o nutricionista falar para você o seguinte: olha, você precisa tirar a abobrinha, você precisa tirar o chuchu, você precisa tirar o quê? A selga. Alguém come a selga? Ninguém compra selga mais, né? Repolho. Repolho. Alguém compra repolho? Compra repolho. Eu só comi repolho quando eu morava na casa da minha mãe. Depois que eu casei, eu nunca comprei repolho. Não, você comprou. Eu nunca comprei repolho. Mas a verdade é o seguinte: se as nossas distrações elas fossem ruins, como algo que chegasse para nós, ó, isso aqui está te distraindo, a gente olharia, meu Deus, isso é ruim, faz mal. Rapidamente eu tiro, por quê? Porque eu identifico que aquilo faz mal, mas na verdade, a grande confusão que está acontecendo conosco é que nós estamos com coisas constantemente distraindo a nossa atenção, tirando o nosso foco e fazendo com que a gente continue vivendo. Mas qual é o problema? O problema é que nós estamos gastando a nossa vida. De uma forma ou de outra, como nós cantamos nessa noite. Nós estamos gastando as nossas vidas. Nós nos cansamos com a nossa rotina, isso sempre foi assim, mas existe algo acontecendo que nós precisamos discernir, porque está piorando e vai piorar mais. Então vai precisar existir um discernimento e uma atitude nossa quanto às coisas que nós vamos diligentemente fazer com a nossa vida, com o nosso chamado. Tem algo orquestrado acontecendo para nos desviar daquilo que é importante para nós. As nossas distrações, como o excesso de notificações, por exemplo, e informações sobrecarregando o nosso cérebro. A multitarefa, alimentada também por distrações, fragmenta a nossa atenção e aumenta o quê? A nossa fadiga mental. O nosso cérebro não foi programado para lidar com várias coisas ao mesmo tempo, e os homens digam amém. Não é? Essa semana eu estava conversando com um irmão aqui na igreja. O irmão está lá na salinha agora, não vou falar o nome dele. E a gente estava conversando algo importante, mas uma outra coisa aconteceu e não tinha como parar. E ele estava vendo o que estava acontecendo. Ele falou: não, pastor, atende, isso daí precisa, né? Eu falei: eu acho que está acontecendo um problema, né? E assim, eu falando com esse irmão e com mais 3 pessoas ao mesmo tempo. Porque envolvia uma situação que era emergente. Era uma emergente? Uma emergência emergente ou emergente é quem era pobre e ficou rico? Fica, não é? Uma pausa, né? Não. Temos uma professora de português no recinto, pelo amor de Deus. Mas emergência, não era uma emergente, entendeu? Era uma emergência. Mas tudo bem, mas assim, é incrível. Estava ali, ficava brilhando aquele celular, apitando, tocando, mensagem. É claro que eu tinha que parar e eu parei, mas
Tem coisas que estão acontecendo de um jeito na nossa vida que ou a gente vai ficar todo mundo louco, e a gente muda aqui, Sabaotes, sanatório, ou eu não sei, a gente diante de Deus, com muita humildade, vai precisar pedir para que Ele interfira em algumas coisas que nós estamos deixando acontecer conosco. E a gente vai chegar nesse ponto hoje. Nós somos de longe, segundo muitas pesquisas, a geração mais distraída da história. Você se considera alguém distraído? Oi? Vamos começar confessando, porque a gente sabe que Deus já começa a agir. Quem aqui se considera, sem julgamentos, uma pessoa que está ficando distraída? Olha só. Glória a Deus por você. Não levantou a mão, você vai nos ajudar. Mas nós estamos vivendo algo que nunca foi experimentado. Nós estamos cercados por telas, nós estamos cercados por situações ao vivo acontecendo o tempo todo no mundo. Você que era criança há uns 20 anos atrás e subia num pé de árvore, num pé de fruta, você estava preocupado que podia cair uma bomba atômica de repente? Ou o que estava acontecendo de repente na Coreia? Porque hoje a gente fica sabendo de tudo que está acontecendo de importante no mundo inteiro. Como isso não vai nos mobilizar de alguma forma? Então, isso nunca aconteceu, nós estamos vivendo algo que realmente é inédito. Mas o problema é que isso tem afetado diretamente as nossas vidas, e a gente não pode ser ingênuo, achando que essas coisas todas cooperarão para o bem. Não. Elas, sinceramente, estão nos afastando de coisas muito, mas muito importantes das nossas vidas. Nós estamos diante da mesa do Senhor, em muitas reuniões como essa, mas também tem à nossa disposição um buffet de entretenimento todos os dias. E muitas vezes nós olhamos a mesa do Senhor e nós olhamos para o lado, para aquele buffet digno de uma montagem da Mara, cheio de pãozinho com doce de leite, aquele doce de leite feito na hora. A Mara, ela dá receita de tudo, é só pedir. Mas nós estamos diante também desse buffet de entretenimento, que nos diz para nós continuarmos comendo e acrescentando essas coisas às nossas rotinas. Agora, olha o mais grave dessa situação. Existe uma síndrome que está surgindo, e é claro que começa nos Estados Unidos, né? E esse estudo já é um estudo bastante avançado lá. É uma síndrome que está tomando conta da nossa geração e ela está em pleno desenvolvimento. Essa síndrome se chama a síndrome do FOMO. Alguém já ouviu falar? A síndrome do FOMO? Eu vou ler em inglês para vocês o que significa FOMO. Prestem atenção. Talvez o ouvido de vocês não é tão treinado assim para o inglês. Mas não se espante, a minha pronúncia, ela é muito correta. FOMO em inglês, Fear of Missing Out. Está correto? Fear of Missing Out. Agora, o que é traduzido essa sigla para o português? A síndrome do FOMO se trata da síndrome do medo de ficar de fora. A síndrome do FOMO, ela é caracterizada pelo medo ou ansiedade de estar perdendo experiências sociais, oportunidades ou eventos considerados importantes. Essas pesquisas destacam que o FOMO não afeta apenas os jovens,
mas todo mundo. Todas as idades e todas as classes sociais. A gente, nessa experiência que a gente teve agora ali em Lima, a gente conviveu ali com uma parte da cidade, que é a grande parte daquela cidade, que tem muita necessidade pela situação ali da própria cidade, do país, enfim. A gente precisou fazer um deslocamento um dos dias, e a gente pegou um ônibus, né? E aquele ônibus bem busão ali, lotado, né? Mas lotado mesmo. Aquele que ninguém precisa segurar, estava todo mundo um encostado no outro. E foi 1 hora, né? 1 hora para a gente chegar no lugar. Só que todo mundo com celular. O cara encostado e o celular, né? Todo mundo. Está todo mundo. Essa pesquisa está dizendo que está acontecendo um fenômeno, e esse fenômeno está trazendo uma consequência, e essa consequência é o medo de nós ficarmos de fora das coisas que estão acontecendo à parte de nós, ou sem a nossa participação. Agora, é claro, o que uma síndrome como essa desencadeia? Problemas como ansiedade, depressão, uso compulsivo dos mesmos dispositivos eletrônicos e a distração de tarefas importantes. Agora, o mais grave que eu achei de tudo isso é que, é claro, que aponta para um fator de risco significativo para a saúde mental, contribuindo para o burnout, e uma sensação de mal-estar. Sabe aquela sensação, às vezes, de mal-estar? Aqui está dizendo que está acontecendo com muita gente ao mesmo tempo. É uma sensação que não está tudo bem, estou perdendo alguma coisa. É uma geração toda que está começando a viver um medo de ficar de fora. As principais características, eu falei da ansiedade, mas fala da dificuldade em viver o momento presente. Um outro problema, uma sensação constante de insatisfação. Ansiedade e estresse, e uma insatisfação, por último, geral com a própria vida. Nós precisamos parar e fazer alguma coisa. Porque nós estamos falando da nossa vida como Deus já revelou para nós. Estamos aqui nessa noite, estamos assistindo também esse vídeo, porque nós temos interesse naquilo que Deus tem para nós. Nós estamos aqui essa noite porque nós ouvimos um chamado da parte do Senhor, e nós fomos descobrindo e vamos descobrindo cada vez mais, conforme nós vamos amadurecendo na nossa fé, que existe uma vida para nós vivermos, e essa vida sim faz sentido apenas nele. E nós vamos nos interessando então por essa vida, nós vamos gastando o nosso tempo, como nós cantamos nessa noite, nós vamos gastando a nossa vida, e nós vamos querendo intensificar isso, descobrindo cada vez mais aquilo que Deus tem para nós. Mas nós não podemos nos enganar que existe algo acontecendo que nós precisamos identificar para a gente conseguir sair deste lugar que parece que está nos atraindo. Parece que está nos sugando, e a gente percebe isso acontecendo. É como que se existisse um exaustor, um sugador ligado com essas distrações todas, que não é uma distração como uma distração antiga, onde a gente iria fazer alguma coisa, um passeio, um lazer, nada contra isso. Mas são essas distrações que estão presentes o tempo todo em nós, brilhando, tirando a nossa atenção e fazendo com que a gente não consiga fazer as coisas que o Espírito Santo já tem mostrado para nós, que são as prioridades dele para a nossa vida. Agora, por que será que nós estamos talvez identificando algumas coisas aqui presentes na nossa vida?
Porque nós temos uma natureza que constantemente ela vai ser afetada por uma realidade, de uma sociedade, de uma vida natural, e nós sempre precisaremos estar alertas para dizer em alguns momentos nas nossas vidas um basta. E eu creio que esse é o momento, amém, igreja? De nós darmos alguns bastas a coisas que estão presentes nas nossas vidas, brilhando, coisas boas, mas elas estão nos distraindo. Elas estão tirando de nós energia, estão tirando de nós o nosso ânimo para fazer as coisas que realmente seriam importantes para a nossa vida, porque veja bem, existe apenas uma vida para nós vivermos. E se nós não fizermos algo, nós estaremos sendo cada vez mais capturados por essa tendência de distrair as pessoas. Eu não sei se você assistiu, mas muito tempo atrás a gente assistiu um episódio de uma série que eu não lembro o nome, que era uma série meio Isso. Vou falar outra em inglês. Meu Deus, eu estou impossível com o inglês hoje. Black Mirror. O italiano eu sou melhor. Teve um episódio, eu não sei quem assistiu, mas acho que foi um dos primeiros, que existia ali uma sociedade que ela estava vivendo dessa forma. A pessoa ela tinha uma nota. Então ela andava e essa nota aparecia, era a nota de avaliação das outras pessoas. Então ela andava olhando para o celular, caminhando pela rua, e ela tinha que fazer as coisas todas muito bem feitas, enfim, todas as interações necessárias para que as pessoas pudessem dar uma nota para ela. Então existia aquela preocupação, ela tinha uma nota, mais ou menos a nota que você tem no Uber hoje, não é? A gente está tendo um monte de nota, a gente está tendo um monte de coisa acontecendo, a gente não está percebendo que isso já é uma realidade. Mas a parte daquilo que nós poderíamos falar sobre isso, que já é uma preocupação no mundo, nós precisamos lidar com isso seriamente nas nossas rotinas, porque existe algo que nós não vamos perder e nós não vamos regressar nas nossas vidas com Deus. As nossas distrações, elas não nos afastarão daquilo que Deus tem para nós. Agora, como eu posso sair disso? Talvez é a pergunta que nós precisamos responder nessa noite. Como eu faço para desligar essas coisinhas que estão brilhando, que estão tirando a minha atenção, que estão fazendo com que eu direcione a minha vida, o meu tempo, a minha energia, o meu foco, e inverta essas prioridades? E de repente, a hora que eu percebo que tem algo que eu não fiz, que eu deveria fazer, eu sei que eu não estou fazendo, porque simplesmente eu me distraí e me cansei. Como eu saio disso? Vamos para a palavra, glória a Deus, a gente chegou na Bíblia. Salmo 90, do versículo 1 ao versículo 4, aqui a gente tem um salmo de Moisés. Moisés, ele escreve esse salmo em um momento de preocupação. Se você olhar tudo que estava acontecendo com ele nesse momento, você vai perceber que muitas coisas estavam também acontecendo com ele, muitas coisas passando pela sua frente, muitas demandas, muitas coisas tentando distraí-lo daquilo que era o chamado de Deus para a sua vida. Os propósitos que Deus tinha para ele eram grandes, nós sabemos daquilo que aconteceu com Moisés. Mas Moisés, em um determinado momento da sua vida, assim como nós, talvez hoje, ele precisou desligar algumas coisas da sua mente, do seu coração, das suas emoções. E eu já te pergunto, você consegue identificar coisas que você já sabe que você simplesmente precisa desligar da tua vida, porque elas estão te distraindo? Para você chegar, talvez, no lugar como Moisés chegou e cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida, para a nossa. O texto diz assim: Senhor, Tu tens sido meu refúgio,
de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu continuas sendo Deus. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. O lindo desse salmo é que Moisés, que conhecia o Senhor, ele pede para o próprio Deus que ele seja presente nesse momento da sua vida, onde ele começa a identificar coisas que estão à sua frente e que estão roubando o seu foco e estão o distraindo. Ele pede para o Senhor ajudá-lo a discernir quais seriam as suas prioridades e qual seria o seu chamado. Em um determinado momento do Salmo, eu convido você depois a ler todo ele, o Salmo 90. Eu não quero gastar tanto tempo aqui com esse Salmo, senão a gente ficaria muito tempo nele, muitas coisas preciosas, mas leia esse Salmo. Em determinado momento do Salmo, Moisés se dirigindo ao Senhor, pedindo para que ele o ajudasse a enxergar todas as coisas que estavam à sua frente, que ele precisaria corresponder e outras que ele precisaria deixar para trás. Ele chama Deus como o Deus que é presente na sua vida todos os dias. E o Deus de todos os dias, que ele chama assim no original, traz uma palavra que nós conhecemos, que é Emanuel. O texto de Mateus capítulo 1, 23 diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, mas também pode ser traduzido como Deus de todos os dias. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, anota esse texto, é importante para nós. Quem obedece às ordens do Senhor não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Em meio a tantas preocupações, a tantas decisões, tantos compromissos e distrações, nós vamos precisar, da mesma forma, clamar por esse coração sábio. Sabedoria para nós tomarmos as nossas decisões. Quais decisões? Entre o que é importante e o que não é. Buscarmos em Deus quais são hoje as nossas prioridades. E buscarmos nele sabedoria para nós desligarmos distrações que estão nos afastando do próprio Deus. Eu desligo aqui as nossas distrações. Eu consegui. Opa. Pode parecer difícil, mas não é tanto. Nós desligarmos algumas distrações. Eu acho que o mais complicado é nós decidirmos. É nós termos a coragem de lidar com uma vida que de alguma forma também tem nos agradado. Em Lucas capítulo 10, nós temos uma passagem que eu também não vou ler com vocês, mas é uma passagem de Marta com Maria, as duas na presença de Jesus, uma distraída e outra desligada de tudo. Desligada de tudo para simplesmente ficar olhando para Jesus. Eu creio que Maria só conseguiu descansar e priorizar a presença de Jesus naquele momento, porque ela tinha definido algumas linhas de chegada na sua própria vida. Ela havia estabelecido alguns limites
Porque o que eu quero terminar falando para vocês é que existem algumas decisões que nós vamos precisar estabelecer nas nossas vidas para a gente poder continuar. E algumas coisas eu posso nominar como essas linhas de chegada. A sabedoria para nós vivermos bem o nosso dia, todos eles, não ocupados o tempo todo, já estamos entrando aqui num movimento de milagre, a ponto de deixar coisas importantes passando por nós. Porque talvez esse é o grande problema que está acontecendo. Quando nós estamos distraídos, as coisas importantes estão passando por nós. E daí, quem sabe, daqui a alguns anos, daqui 1 ano, 5, daqui 10 anos, você senta com alguém e você classifica essa pessoa como alguém que conseguiu esse coração sábio. Porque nós fazemos isso muitas vezes, nós procuramos pessoas que nós entendemos que elas têm uma sabedoria, elas conseguem viver as suas vidas. E eu sei que você conhece muitas delas, que vivem hoje, junto conosco nessa era. Mas de alguma forma elas descobriram uma maneira de viver que elas estão conseguindo lidar com tantas coisas também, mas elas estão vivendo algo muito forte em Deus. Mas como? Como nós vamos ter essa mesma coragem? Porque algumas decisões também certamente foram tomadas por essas pessoas que nós olhamos hoje, mas eu quero te convidar nessa noite para que você seja muito corajoso com tudo aquilo que você está fazendo e apresente para o Senhor, para que Ele possa te instruir detalhadamente coisas que você vai precisar fazer a partir de hoje, porque amanhã pode ser tarde. Linhas de chegada. O que seriam linhas de chegada? Muitos de nós não conseguimos mais encontrar nem mesmo o Senhor, porque as nossas vidas estão lotadas de distrações. E como eu faço? Eu estabeleço algumas coisas. Eu sei aonde eu preciso chegar, então eu intencionalmente me movo. Falou? Coisas que nós podemos classificar que são negociáveis. Essas coisas, com certeza, todas elas precisam ser apresentadas urgentemente diante da presença do Senhor. Porque essas linhas de chegada falam, por exemplo, de você, de uma forma muito prática, deixar essas coisas que hoje estão te distraindo. E eu vou arriscar falar até do teu celular. Sei que não deve ser um problema. Mas você sabe que o teu celular pode estar te distraindo? Né? Quem aqui dorme com o celular do lado? A gente tem o despertador, a gente tem a Bíblia, a gente tem a agenda, a gente tem... O que mais? O banco, a gente tem... A gente tem rede social? Meu Deus, alguém aqui fica em rede social? Não. Mas, gente, é claro que o celular é um ícone, a gente consegue entender tudo isso, mas não é só. Algumas coisas que estão presentes nas nossas vidas, a gente precisa encarar se elas estão realmente ocupando tanto espaço nas nossas vidas, porque aquilo que ocupa espaço nas nossas vidas, elas têm o poder de levar com elas parte da nossa energia. Então nós precisamos decidir algumas coisas e estabelecer linhas de chegada fala sobre isso. De repente, o que está te distraindo é o seu próprio trabalho. Mas eu preciso trabalhar.
Como eu disse, existem alguns momentos, existem algumas estações da nossa vida que a gente sabe que realmente fica uma loucura. Mas nós temos sempre o risco de continuar. Porque nunca nada vai ter limite. Se nós não estabelecermos os próprios limites das coisas que estão hoje ocupando a nossa vida. E é claro que o nosso trabalho, a nossa família, todas as coisas que compõem hoje a nossa loucura, as nossas rotinas, elas têm a sua importância, mas vamos ser sinceros, nós podemos diminuir algumas coisas. Nós podemos estabelecer alguns limites. Onde, por exemplo, se hoje o que te distrai, até mesmo da tua própria família, dos teus relacionamentos. Imagina aquele pai, que ele chega em casa, depois de trabalhar um dia inteiro, e ele chega continuando com as suas demandas de trabalho, e porque tem um celular, e tem um chefe, tem uma situação, aquilo vai pela noite toda. Agora existe uma família ali reunida, existe um filho, existe uma esposa, existe um contexto todo que está sendo o quê? Afetado por essa dinâmica. Agora, eu não quero ser indelicado, alguns momentos a gente vai precisar estabelecer, sim, alguns limites para que o trabalho fique no trabalho, para que a gente coloque aquilo que são as prioridades de Deus no lugar certo para nós. Nós vamos dar conta das nossas vidas. Nós vamos dar conta daquilo que nós estamos fazendo com a porção que nós recebemos de Deus. Nós vamos dar conta da revelação que nós temos da Sua palavra. E as coisas que nós poderemos apresentar como justificativas, se elas forem distrações, eu não sei o que vai acontecer conosco. Então nós não temos como escapar, que existe uma realidade acontecendo, mas nós precisamos ser muito sérios com as nossas vidas nesse momento, porque senão a gente vai perceber cada vez mais um distanciamento nosso das coisas que são importantes, porque nós temos outras coisas acontecendo conosco que nós não estamos conseguindo desligar. Amém? As nossas linhas de chegada, elas podem realmente mudar as nossas vidas. Conta o pastor Bill Hybels, que é o autor do livro Axiomas, ele tem um capítulo que ele fala sobre isso. Ele dá um testemunho, ele diz assim: eu caí no padrão 7 dias por semana por 15 anos consecutivos e, consequentemente, cheguei a um estado de exaustão do qual levei anos para me recuperar. Uma das minhas descobertas durante aquele tempo foi que eu não estava imune à necessidade bíblica do descanso. As distrações estão roubando a nossa atenção para aquilo que realmente importa, nós estarmos concentrados no Senhor. E eu finalizo com isso. Existe algo que é maior. Que é maior até mesmo se nós fôssemos comparar com a nossa própria vida, com aquilo que nós estamos fazendo. Porque até nesse ponto, você pode questionar algumas coisas. Você pode até postergar algumas decisões, porque quando nós falamos da nossa própria vida, e nós falamos que nós vamos dar conta das nossas vidas, a gente, por ser nossa, a gente se sente no direito de elencar os momentos onde nós estaremos, então, fazendo isso. Não é verdade? Já já eu resolvo isso. Mas quando nós olhamos que existe algo que nesse momento está acontecendo nos céus, que é muito maior, que tudo aquilo que nós conhecemos que é natural e que de uma forma tão sagaz está nos entorpecendo com tantas distrações, a gente pararia tudo na hora. Na hora.
Se a gente de repente nessa hora tivesse a nossa visão espiritual aberta, e nós enxergássemos anjos neste lugar, se nós enxergássemos agora a presença de Deus, se nós, quando chegássemos das nossas casas, e nós ouvíssemos aquela voz que muitas noites nós estamos ouvindo, ou pela manhã nós estamos escutando: vem para a minha presença, se deleita na minha presença. Se você está precisando de descanso, se você precisa de descanso para a tua alma, se você tem se encontrado insatisfeito com a sua vida, nada parece que está fazendo sentido, ou é importante demais, se quando nós ouvíssemos essa voz nos chamando para este lugar secreto da presença do Senhor, nós tivéssemos a nossa visão espiritual aberta, nós pararíamos tudo. Seria muito fácil para nós desligarmos todas as nossas distrações se nós enxergássemos o Senhor da forma real que Ele é. O grande problema, meus queridos irmãos, é que as nossas distrações não estão roubando apenas nós de fazermos aquilo que seria o melhor, mas as distrações que estão nos envolvendo e nos entorpecendo, elas estão nos afastando de nós estarmos concentrados no Senhor e contemplando a Ele. Imagina se você pudesse trocar aquilo que você tem feito por 15, por 20, por meia hora no teu dia, que você sabe que tem te distraído, para ficar diante de um Deus que é verdadeiro, que te ama, que te conhece e que diz que pode te trazer descanso. Eu tenho certeza que nessa hora você desligaria todas as luzes, todas, tudo aquilo que está roubando a tua atenção, de prazeres a alegrias. Você desconectaria todas essas coisas, porque você veria o Senhor. Você começaria então, desligando essas coisas, a contemplar a presença de Deus. E você ficaria em um estado que nunca mais recorreria a essas coisas que talvez tenham nos iludido, que de alguma forma nos preenchem ou nos fazem fazer parte. Qual é o problema de nós não fazermos parte? Qual é o problema se alguém está se mostrando mais feliz do que eu em uma rede social? Qual é o problema se alguém está ganhando dinheiro? Qual é o problema se alguém está vivendo, entre aspas, melhor do que eu? Por que esse medo? Quando nós olhamos para esse ponto nas Escrituras, os homens de Deus foram unânimes e falaram a mesma coisa: tudo passa, tudo perde a importância diante do Senhor, quando nós passamos a enxergá-lo. Agora, eu queria te animar nessa noite. Basta nós desligarmos algumas coisas, que vai sobrar tempo para nós contemplarmos o Senhor. Existe algo dentro de nós que precisa ser alimentado, e só vai ser alimentado pela presença do Senhor, enquanto nós estivermos contemplando a sua face. Quando nós vivemos uma vida assim de contemplação ao Senhor, nós buscamos por muitas coisas, nós buscamos pela beleza. O homem, ele busca incessantemente pela beleza, diferente dos animais. Por exemplo, você pode colocar um cachorro numa favela ou em Jurerê Internacional, ele vai ser o mesmo cachorro, feliz, satisfeito. Agora, quando nós estamos num lugar que para nós precisa ficar mais bonito, aquilo nos inquieta,
Nós temos algo dentro de nós, sempre mexendo conosco, para que a gente organize, arrume algumas coisas, porque existe uma inquietação dentro de nós, e todas essas vão apontando para uma necessidade que nós temos, de encontrar o Senhor, de encontrar aquilo que é perfeito, de encontrar aquilo que é belo. E a beleza de Jesus nós passamos a encontrar quando nós simplesmente paramos tudo, desligamos todas as coisas e olhamos para Ele, porque a beleza dele se revela na sua santidade. O nosso objetivo de vida é Deus. É Deus. Você não tem nenhum outro objetivo que pode competir com Deus. Amém? Vamos orar por isso? Fique em pé comigo. Eu creio que nós precisamos fazer algumas coisas com tudo isso, para criar espaço nas nossas vidas, para aquilo que precisa ser para nós a nossa grande revelação, o nosso grande objetivo de vida, que é o Senhor. Que uma fome possa crescer em nós, crescer nas nossas almas, para que a gente abra espaço nas nossas agendas, para que a gente desligue coisas que estão nos distraindo, para nós corrermos para a presença do Senhor. Fecha os teus olhos comigo. Eu não sei se você é capaz nessa hora de olhar para você mesmo e ver se tem algumas coisas penduradas em você, te distraindo. Coisas que você sabe que você tem investido o teu tempo, colocado a tua energia. Olha para você nessa hora. Vamos ter coragem de olhar agora para as coisas que estão nos distraindo. Encontre essas coisas agora. Encontre uma, encontre duas, encontre 3 coisas. Talvez as coisas que estão te distraindo não são nenhuma dessas que eu trouxe até agora, mas o Espírito Santo, Ele está neste lugar para nos mostrar as coisas que estão roubando a nossa energia e estão nos trazendo a este lugar de cansaço. Talvez algo que está exagerado em nós, talvez uma paixão que está exagerada em nós, talvez um amor por coisas, situações que estão exageradas em nós e estão distraindo as nossas vidas, estão nos afastando daquilo que o Senhor mesmo tem nos mostrado que para Ele é a prioridade. As nossas prioridades, elas precisam encontrar as prioridades do Senhor, e Deus, nós queremos clamar nessa noite por isso, Pai, que as Suas prioridades possam ser enxergadas por todos nós nesse momento, Deus, mas antes disso, nós queremos ter essa coragem de ouvir da Tua parte, se existem coisas nos distraindo, Senhor, se muitas vezes nós estamos na Tua casa, Senhor, distraídos, se nós estamos participando, Pai, daquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer, a participar, mas cansados, exaustos, porque nós estamos levando a nossa vida, Deus, de uma forma, Senhor, que tem nos levado a esta condição. Pai, nós queremos nos arrepender nessa noite, Deus. Nós queremos nos arrepender nessa noite, Pai, porque, Deus, existe apenas uma coisa, Pai, que importa, e nós queremos aprender contigo nessa noite, Deus, a ter este coração sábio,
que busca em Ti discernir os tempos, as estações e o que nós estamos fazendo com as nossas vidas e como nós nos deixamos muitas vezes levar, Senhor, por ondas, oh Deus, por coisas que brilham aos nossos olhos, que alimentam a nossa alma, que fazem sentido para nós, mas Deus, tudo aquilo que é natural, Senhor, tudo aquilo que não é Teu, tudo aquilo que não permanece, Senhor, nós queremos nessa hora que o Senhor nos mostre, tudo aquilo que está em nós e não permanecerá eternamente, Deus, tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que é madeira, Senhor, nós queremos nessa hora queimar, Deus, diante do Teu altar. Pai, nós decidimos, Senhor, lidar assim com essas distrações, Pai. Deus, apresentar diante do Senhor, Pai, como oferta nessa noite agradável a Ti, aroma suave ao Senhor, Deus, adoração a Ti. Nós apresentarmos as coisas as quais nós estamos apaixonados e que não é a Tua presença. Pai, nada, Senhor, nós sabemos disso, pode concorrer com o Teu amor, Deus, com a Tua presença. E nós confessamos que muitas vezes nós não estamos, Pai, neste lugar que nós conhecemos que é a Tua presença, que são os Teus pés, Deus, porque nós estamos cansados e distraídos. Mas nós queremos Te apresentar essas coisas nessa noite, Deus. Se você tiver coragem, comece a apresentar essas coisas que você já sabe, que são paixões, que são coisas que te distraem, mas estão te roubando deste lugar, da presença de Deus, de contemplá-lo todos os dias. Você sabe que Deus está te chamando para todos os dias ter um tempo com Ele, mas o que tem te tirado deste lugar? Apresenta ao Senhor nessa noite, é só isso que Ele está te pedindo, só isso. Apresenta a mim. Quando o Senhor disse: vinde a mim, é para nós irmos até Ele, mas nós levarmos conosco essas coisas que nós estamos carregando e estão nos deixando cansados. O Senhor te diz nessa noite: vinde a mim, mas não venha com as suas mãos vazias. Vinde a mim da forma que você está sobrecarregado. Eu vou te aliviar, eu vou trazer descanso, mas eu vou tocar nessas coisas que estão agora sendo apresentadas, para que elas sejam desligadas do teu coração. Enquanto nós cantarmos essa canção, gaste esse tempo para apresentar todas as coisas que vêm à tua mente neste momento, que precisam ser desligadas, linhas de chegada que precisam ser estabelecidas. Faz isso nessa hora. E nós vamos orar sobre essas coisas. Nós vamos apresentar juntos todas essas coisas que têm nos distraído diante da presença daquele que merece o nosso coração e o nosso louvor.
potestade, eu caminho com certeza de que Ele virá. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, e o governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia. Vamos terminar orando essa palavra que nós acabamos de cantar nessa hora. Ele como o dono dos meus dias. Levanta suas mãos ao Senhor, se esse é teu desejo nessa hora, que Ele seja o dono dos teus dias e que Ele possa ter liberdade em você para mostrar essas coisas que estão te distraindo e te afastando dEle. Senhor, nós queremos confessar, Deus, que os nossos dias são teus. Nós queremos confessar, Deus, que o nosso coração, Pai, é enganoso e tem tentado nos tirar da Tua presença. E muitas vezes tem conseguido, Deus. Tem conseguido nos roubar daquilo que é importante para nós, Senhor. Mas nós queremos, Pai, com coragem nessa noite, nos colocar diante do Teu altar, apresentando todas as nossas distrações, buscando este coração sábio, Deus, para nós agirmos neste momento de uma forma inteligente, mas inspirada e instruída pelo Teu Espírito Santo, para que todas essas coisas que estão competindo com a Tua presença e o Teu propósito das nossas vidas, que todas essas coisas sejam desligadas, porque o Senhor
é o dono dos nossos dias.